Sabará, oficialmente o Novo definiu, a Comissão de Ética do Novo definiu pela sua expulsão, alegando inconsistências no seu currículo. Inconsistências. E aí eu estou vendo aqui, Exatamente. tem algumas coisas que são difíceis de entender mesmo. Pelo que diz aqui o partido, o senhor disse que era aluno do curso de pós-graduação de gerente de cidades da FAAP, da Fundação Armando Álvares Penteado. Só que a FAAP disse que o senhor nunca fez esse curso lá. Isso é uma questão. Que, aliás, tem ficado comum também, né? O que tem, não estou dizendo que é o seu caso, o senhor vai ter direito de falar aqui, lógico. Mas o que tem de gente turbinando o currículo também é uma grandeza, hein? Agora, mais impressionante, para mim, se é verdade isso, é a declaração de bens do senhor, que a princípio era de R$ 15.600, e aí o senhor retificou depois para 5.100.000, uma diferença, convenhamos, bem significativa. O que aconteceu nesses dois casos, hein, Felipe Sabará? Bom, vou começar com relação à questão dos bens, né? Na verdade, não fui eu que fiz a minha declaração de bens. Quando você vai se candidatar, você pega a sua última declaração de imposto de renda e você entrega para o partido. Foi o que eu fiz. E o partido fez a declaração de imposto de renda baseada no que a lei exige, que são as cotas que você tem em empresa e o valor da conta que está na fotografia da data do seu IR. A lei não exige que você coloque valor da empresa. Essa declaração foi feita na pré-candidatura, não estava ainda em vigência a campanha. E eu mesmo pedi para retificar para que constasse o valor da minha empresa, o Mas o senhor valor não das minhas cotas percebeu, na empresa. quando foi feito... Desculpa, perdão. Quando o senhor viu, o senhor não percebeu que tinham colocado um número errado lá? De início? Não sou eu que faço essa Sim, não, eu aplicação, entendi isso, são os mas o senhor não advogados notou. do partido. Mas o senhor não percebeu isso, que eles tinham feito errado? Percebi, por isso que eu pedi para retificar. Quem pediu para retificar fui eu. Então eu fui mais transparente do que a lei exige. Quando os advogados fizeram a publicação no TSE, na pré-campanha da minha lista de bens, e eu soube que eles tinham feito com aquele valor, eu fui o primeiro a pedir para retificar. Fui eu que pedi. E o partido, aí já estava num momento de perseguição comigo, jogou na imprensa dizendo que eu tinha mudado de 15 mil para 5 milhões, quando não é verdade. A verdade é que o partido comunicou os 15 mil e eu pedi para retificar para 5 milhões para ser mais transparente. Tanto que eu fui o candidato mais transparente com relação aos bens. Ou você acha que todos esses políticos aí, muito mais velhos que eu, têm muito menos recursos na conta? Ou seja, eu sou um dos candidatos mais novos da eleição e fui considerado o mais rico, mas quem colocou nessa declaração correta e transparente fui eu. Mas eu não entendi. O senhor está sugerindo que outros candidatos estão escondendo patrimônio? Não estou dizendo isso. Agora tem alguns candidatos que dizem que são empresários bem-sucedidos, que vêm de famílias empresárias. Por que é que eles não colocam o valor completo de cotas, por exemplo, das empresas? Eu preferi colocar, eu não vou me comparar com os outros. Eu prefiro fazer certo eu, né? Então, a partir do momento que eu vi que a declaração de IR estava com relação às cotas da minha empresa e não o valor das cotas da minha empresa, o número de cotas ao invés do valor, eu pedi a retificação. E não há nada de errado nisso, pelo contrário, eu fui mais transparente do que a lei exige. E faria novamente, eu faria novamente. Agora, isso demonstra claramente que não é um ponto ou outro. O partido foi eu pegando várias justificativas falsas, várias situações para me prejudicar depois que eu comecei a antagonizar com as ideias de um dos fundadores, que é o Amoedo. Então, primeiro foi a situação do IR, depois vieram falar das inconsistências do currículo. Eu vou falar do curso da FAAP. Eu participei do processo seletivo, ele durou de maio a novembro do ano passado, tá? Maio a novembro do ano passado. Em agosto do ano passado, mais exatamente dia 21 de agosto do ano passado, eu fui à FAAP com o próprio João Amoedo dar uma palestra. E durante essa palestra, o reitor da universidade me doou uma bolsa para o curso de gerente de cidades, porque justamente eu estava concorrendo ao pleito de candidato a prefeito pelo Partido Novo. Acontece que o professor Pasquarelli, que era o coordenador desse curso,
faleceu no dia 28 de agosto, 8 dias depois, 7 dias depois dessa data da palestra. Então, o pessoal que colocou na minha mini bio que eu estava cursando esse curso, não levou em consideração que o Pasquarelli faleceu e que o curso ficou aguardando o início. O problema é que nesse ano teve pandemia e o curso acabou não reiniciando. Então, essa informação nunca foi para o meu currículo. Se eles estão dizendo que tem consistência no meu currículo, é mentira, porque o meu currículo foi enviado ao partido em maio e essa palestra aconteceu em agosto. Como é que eu vou colocar no currículo em maio uma coisa que aconteceu em agosto? Então, mais uma vez, eles usaram uma situação de uma mini bio, de um assessor meu que colocou num texto de uma mini biografia que eu estaria cursando esse curso, que me foi oferecido publicamente, inclusive ao lado do Amoedo, na FAP, e eu não cursei porque ele simplesmente não recomeçou pela morte do Pasquarelli. Isso é público, está na internet, a morte dele e a FAP mesmo. A culpa foi do assessor, então? Não, a culpa não foi do assessor. A culpa foi de quem colocou isso como currículo, e eu nunca coloquei no meu currículo. O meu currículo é público, ele está no LinkedIn. Em todos os arquivos que foram enviados ao partido em maio, quando eu comecei o processo seletivo, eu coloquei exatamente as informações do meu currículo, que são as faculdades que eu cursei, inclusive um semestre que eu cursei na FAP, de fato, Relações Internacionais. Todas essas informações estão no meu currículo original, oficial. Agora, uma mini bio que foi enviada depois do processo seletivo não pode ser acatada, não pode ser colocada como currículo. Foi enviada para onde? Não é currículo. Foi enviada para onde? Para alguma comunicação do partido. O partido fez muitas comunicações depois que eu fui aprovado no processo seletivo. Então, essa mini bio, inclusive, a gente identificou a data que ela foi enviada em 14 de novembro. Em 14 de novembro, eu já tinha sido aprovado no processo seletivo do Partido Novo. Então, eu nunca enviei, antes de ser aprovado pelo processo do Partido Novo, nada diferente do que realmente está no meu currículo. Então, mais uma vez, o partido pega uma situação para tentar dizer que existem inconsistências. Agora, o que isso tem a ver com a minha candidatura, né? Se eu fui aprovado de maio a novembro num processo seletivo, fui aprovado em convenção, ou seja, claramente uma perseguição. E de novo, eu já disse, a minha vida continua, eu já fazia o que eu faço hoje, que é cuidar das pessoas, me dedicar. Aí você entra para um partido que diz que é novo, aí você gosta das ideias do partido, porque realmente, se elas fossem ruins, eu não tinha entrado. A sua pergunta é muito pertinente. Por que é que eu entrei no Partido Novo? Porque as ideias são boas. O problema é como o partido é conduzido. E isso faz toda a diferença, porque se você é o candidato, você fica inseguro, você não pode ter a sua expressão, a sua livre expressão garantida, que um cacique partidário e os seus parceiros dentro do partido vai e te caça. Então, para mim, não faz mais nenhum sentido ser parte do corpo de filiados do Partido Novo. Ontem eu mandei minha carta pedindo a desfiliação, até porque eles me condenaram num processo sem que eu pudesse, inclusive, dar minha resposta. Isso é, inclusive, inconstitucional. Eles condenaram, ou seja, qualquer coisa que eu fosse falar, ficou claro, inclusive, eles não levariam em consideração. Então, uma pena para o Partido Novo, uma pena para a democracia, uma pena para aqueles que são boas pessoas que estão no Novo e para as próximas eleições, espero que o Partido Novo mude, porque tem muita gente boa no partido, de novo. Agora, se não mudar esse caciquismo, esse modo, vamos dizer assim, privado de querer fazer política, porque se você tem um dono, você não é um partido político. O partido político tem que ser das pessoas, né? Sim. E não de um dono. Bom,